Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos à aula da disciplina Psicologia, curso Ciência e Profissão. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês, colaborando com o conhecimento de vocês, e é sempre bom ver o quanto vocês são participativos na interação no Meet. Na aula de hoje, eu vou trazer como temática o que nós chamamos psicologia, senso comum e ciência. Então, se acomodem aí no ambiente de vocês. E embora eu esteja aqui virtualmente, mas eu estou aqui contribuindo, tá bom? Para agregar conhecimento à vida profissional de vocês. Anotem as dúvidas que vocês, porventura, tiverem ao longo da aula e a gente vai ter um momento de interação no Meet para retirar essas dúvidas e para construir conhecimento, porque através da troca é que a gente permite vamos dizer assim, esse conhecimento, né? Então, vamos lá, turma. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Turma, eu coloco aqui para vocês psicologia, senso comum e ciência. Bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar na expressão senso comum, né? É uma expressão bastante usada e vocês já se perguntaram o que é o senso comum? Quando nós falamos sobre o senso comum, ele está atribuído ao que nós chamamos conhecimento da realidade, mas ela não é somente isso. Vamos imaginar que o ser humano, o sujeito, ele é construído através de experiência. Essas experiências, gente, é tida dia a dia, ou seja, no cotidiano. Quando nós falamos sobre senso comum, é o conhecimento que é vivenciado pelo sujeito no dia a dia, ou seja, no seu cotidiano, e que não precisa de um método para comprovar esse conhecimento. Então, o conhecimento ou o senso comum é um conhecimento em que o sujeito vivencia e que é repassado de geração para geração e que não precisa ser testado, ou seja, não é um conhecimento que nós chamamos conhecimento sistemático, ele não é. Então vamos imaginar, todos nós estudantes, psicólogos, físicos, artistas, operários, teólogos, vivemos a maior parte do tempo esse cotidiano e suas teorias. Isto é, aceitamos a regra do seu jogo. O que isso quer dizer, gente? Que a todo momento nós estamos vivendo várias experiências e essas experiências elas nos trazem um conhecimento e esse conhecimento é aceitado por cada um de nós. Vamos imaginar uma situação aqui que vocês possam ter contato com o que seria o senso comum. Comer, vamos dizer, manga verde com sal não é bom, é ruim e pode fazer mal. Isso é um conhecimento que vocês já devem ter ouvido falar dos avós de vocês, dos pais de vocês. O senso comum é isso, é um conhecimento que é passado de geração para geração e que não tem uma comprovação, ou seja, um método sistemático que venha a comprovar esse dito, né, essa questão que é nos colocada, né? Então, assim, outra questão que eu trago para vocês é que o senso comum ele foi construído através do que nós chamamos movimento de repetição cultural. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse movimento, mas o que é esse movimento? É um movimento em que várias questões, vamos dizer assim, várias abordagens, várias frases são transferidas de geração para geração, um movimento de repetição. Isso quer dizer o quê, né? Que, por exemplo, a mulher desde a sua antiguidade é considerada o sexo frágil. Por que ela é considerada o sexo frágil? Porque a sociedade ela viu a mulher como um ser inferior ao homem. Isso é um conhecimento relacionado ao senso comum. Por quê? Porque teoricamente não existe uma comprovação que ela seja considerada um sexo frágil, né? Embora nós sabemos que existe aí algumas diferenças fisiológicas entre o homem e uma mulher, mas não necessariamente isso faz dela um sexo frágil.
A gente sabe que existe aí algumas experiências que a mulher vivencia e que basicamente interfere no seu emocional e, consequentemente, isso é externalizado para a sociedade, né? Uma vez que ela cada mês passa aí por uma oscilação de humor, mas não necessariamente faz dela um sexo frágil. Mas isso é algo do senso comum, a sociedade nos impõe isso e é através desse conhecimento, vamos dizer assim, de uma realidade que surge a ciência, que surge um conhecimento que vem a ser testado e que vem a trazer uma ideia sistemática, que depois nós vamos compreender melhor. Então, quando nós falamos sobre senso comum, entendam, o senso comum é esse conhecimento da realidade que eu tenho e que essa realidade, ela não precisa, que esse conhecimento ele não precisa ser testado cientificamente, né? Então, é isso que faz o senso comum. Vamos aqui compreender outras questões. Quando nós falamos sobre conhecimento, nós precisamos entender que existem algumas áreas do conhecimento. Somente esse tipo de conhecimento, porém, não seria suficiente para as exigências do desenvolvimento da humanidade. O homem, desde os tempos primitivos, foi ocupando cada vez mais espaço nesse planeta. E somente esse conhecimento intuitivo seria muito pouco para que ele dominasse a natureza em seu próprio proveito. Então, gente, nós temos aqui o surgimento, de certa forma, de outras áreas do conhecimento, né? Que vem a explicar a existência do homem. E assim, nem sempre o senso comum, como o texto aqui aborda, né? Ana Bock nos traz essa questão, nem sempre o senso comum ele pôde justificar toda a existência do ser humano e também justificar vamos dizer, a nossa realidade. Isso quer dizer o quê? Que desde os tempos primitivos, o homem já veio externalizando a sede de conhecimento. A partir do momento em que ele fez as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas onde ele externalizava o seu modo de vida, ele já estava marcando ali o que nós chamamos experiência do sujeito. E essa experiência do sujeito, ali estava naquelas pinturas o modo de vida dele que foi passado de geração para geração. Vamos imaginar que ainda hoje nós buscamos a alimentação como forma de sobrevivência. E isso o homem já fazia, ainda considerado o homem primitivo, e ele externalizava isso. A pesca era uma forma dele manter essa sobrevivência. Enfim, e como foi que ele externalizou isso? Através do que nós chamamos de arte, que é o quê? O desenho. O desenho vem para, vamos dizer assim, externalizar. A arte vem para externalizar um conhecimento do homem que foi aí passado de geração para geração, né? E é isso que mas somente esse conhecimento ele não foi suficiente. O homem precisou estudar mais profundamente o que é essa expressão, o que é essa, vamos dizer, essa arte externalizada através do desenho que o homem primitivo estava ali colocando, né? Então, assim, gente, o conhecimento científico, ele surge, vamos dizer assim, de um questionamento sobre a minha realidade. E aí a gente vai, sobre esse questionamento sobre a minha realidade, a gente vai aperfeiçoando ele e vai tornando esse conhecimento um conhecimento científico, que nós vamos estudar aqui ainda nesse módulo da disciplina. Até aqui tudo bem, turma? Caso eu esteja falando rápido, eu vou aqui ponderar aqui a minha fala, que realmente eu falo muito rápido, mas vou anotando aí, certo? Então, assim, gente, antes de falar para vocês sobre o que é ciência, cabe aqui eu ressaltar também que, além da expressão do homem através da arte, né, externalizando a seu modo de vida, o seu sofrimento, as suas emoções, nós podemos dizer que o conhecimento ele surge tendo como base três aspectos fundamentais, né? Quais seriam esses aspectos fundamentais? A filosofia, né? Que é uma dessas áreas, a religião e o que nós chamamos de ciência,
Então, essas três áreas do conhecimento, elas vão embasar a explicação da nossa realidade e do homem. Então, essas três áreas do conhecimento, elas se apropriam, vamos dizer assim, do mundo, como forma de desvendar o que existe por trás, né? E aí nós temos dentro dessas áreas várias questões, a ciência vai ter a medicina, vai ter a psicologia, vai ter, enfim, várias áreas aí que vão explicar a existência do homem e suas diversas facetas, suas diversas doenças. A religião que vem para explicar a existência, vamos dizer assim, a existência do homem, como foi que o homem surgiu. E a filosofia que vem para nos trazer realmente um conhecimento sobre a nossa própria existência, né? Sobre o que é que nós conservamos ao longo da nossa vida e como ela nos traz, né? Até coloquei para vocês na nossa aula anterior que a psicologia ela tem suas raízes na filosofia, que vem para explicar, vamos dizer assim, a existência do ser humano, ou seja, qual o sentido da vida. Então, a filosofia ela vai trabalhar muito essa ideia, né, do sentido da vida, do sentido da sua existência. E aí, essas três áreas do conhecimento, elas são fundamentais para explicar a nossa realidade como um todo, tá bom? Então, assim, turma, basicamente é isso, né, dessas áreas do conhecimento. E aqui eu vou colocar para vocês, né, turma, o que é a ciência, né? Nós falamos aqui o que é o senso comum, né, as áreas de conhecimento, né, que eu cito para vocês, ciência, religião e a filosofia. E agora eu trabalho para vocês, trago aqui a ideia para vocês do que nós chamamos de ciência, né? Vamos imaginar o que faz a ciência ser o que ela é, né? O que diferencia a ciência dos outros conhecimentos existentes na nossa vida, né? Então vamos lá, turma. O que é que vocês acham que é a ciência, né? Anotem aí, coloquem aí o que é a ciência. Então, em termos gerais, gente, a ciência ela é tida como um conhecimento sistemático. Esse conhecimento sistemático, ele é um conhecimento que é testado cientificamente, né? Então, a ciência é todo conhecimento que é testado. Existe aí um método e eu preciso saber se esse método ele é eficaz, né? Vamos dizer assim, uma medicação. Uma medicação é, sei lá, uma planta que vai servir como uma medicação. Eu preciso estudar se essa planta realmente, vamos dizer que o chá de boldo, né, serve para determinadas questões. E aí isso é o senso comum. A ciência pega esse conhecimento do senso comum e vai lá, busca uma comprovação. O que seria essa comprovação? Estuda cientificamente através de métodos de pesquisa e vem a comprovar. Esse chá realmente ele é indicado para determinadas questões que o sujeito possa ter, né? Então, isso é o que nós chamamos de ciência, né? Então, isso é o que nós chamamos de ciência. A ciência, gente, ela pode ser considerada como um processo onde o conhecimento anterior ele serve para, vamos dizer assim, comprovar ideias futuras. De que maneira eu posso traduzir isso, turma? Então, vamos imaginar a construção de um motor ou a própria construção de um carro, né? Vamos imaginar que a construção do carro, ele partiu de um motor 1.0, né? Eu tenho aqui o que nós chamamos de conhecimento anterior. Eu tenho um motor 1.0 que é movido apenas a diesel, mas eu preciso saber se existem outras formas de ter um motor mais eficiente, um motor que vai ter, vamos dizer assim, uma maior eficiência. O que vai acontecer? Eu vou estudar esse motor e vou buscar formas de fazer com que esse motor fique mais eficiente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o conhecimento anterior
e buscando alternativas para que esse conhecimento anterior sirva para uma hipótese futura que eu estou colocando. Então, o que eu vou fazer para transformar nesse motor um motor mais potente? A ciência é um processo onde o conhecimento anterior serve como base para comprovações de um conhecimento futuro. É basicamente isso, tá, turma? Então, assim, a ciência, gente, vamos dizer assim, ela nos traz respostas para uma série de questões. Podemos, assim, resumir de uma forma bem mais sintética que a ciência, ela é tida como respostas a determinadas hipóteses que o homem coloca durante a sua vida. Então, a ciência está a todo momento para trazer respostas aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas. A ciência vem e preenche através de método científico, através da comprovação desses estudos, essa hipótese inicial, ou seja, essa ideia inicial que não é tida como científica, é tida como senso comum. Por quê? Porque ela não é comprovada e depois que ela é comprovada, ela passa a ser uma ciência, uma vez que precisa de métodos rigorosos de estudo para comprovar aquela ideia, certo? E aí, quando nós falamos sobre psicologia, senso comum e ciência, turma, eu fiz apenas aqui esse recorte do que seria o senso comum e o que é a ciência para a gente compreender o que nós chamamos de psicologia científica. É interessante a gente pegar esse diálogo, por quê? Porque quando nós falamos sobre o psicólogo, qual é a ideia que vem inicialmente? Foi uma questão até que nós discutimos em sala de aula. Em sala de aula não, nas interações do Meet, né? O psicólogo, ele é aquele que tem o dom das palavras. Exemplos, né? O psicólogo eu sou uma boa, você, vamos dizer assim, uma boa psicóloga porque eu sou uma boa ouvinte. Dos meus amigos, eu sou a pessoa que mais, vamos dizer assim, consegue ouvir o outro. Isso aqui, gente, ainda é uma ideia do senso comum. Por quê? Porque ainda você não fez a formação para ter essa escuta qualificada que a psicologia científica tem. Você escuta o seu amigo com base em suas experiências individuais. Embora você consiga ouvir, embora você consiga acolher o outro, isso é diferente do que nós chamamos de psicologia científica. Você, enquanto sujeito, você está ali acolhendo, você está ali respeitando os limites do outro, mas isso não faz de você um psicólogo. Isso faz de você um amigo ouvinte. E aí tem essa diferença, que é uma construção, né, turma? A gente faz a psicologia é uma construção diária. Vocês, enquanto futuros psicólogos, precisam ter essa base do que seria essa escuta, do que seria essa ideia científica que a psicologia traz, que é bem diferente daquela escuta do amigo, que é bem diferente daquele aconselhamento, que a psicologia ela não trabalha com essa questão de aconselhamento, até porque eu não sei o que é bom para o outro em termos de psicologia. O outro é que precisa descobrir isso. A psicologia é uma ponte que vai permitir o sujeito o conhecimento dele mesmo, né? E esse conhecimento ele é tido a partir de uma experiência de fala, e essa experiência de fala vai fazer, vamos dizer assim, vai fazer com que o sujeito reflita sobre a sua própria experiência e lhe traga as respostas daqueles questionamentos. E isso através de um processo terapêutico baseado em questões científicas, baseado no que nós chamamos de psicologia científica, tá bom, turma? Então, isso aqui, gente, traz a ideia, a psicologia científica, objeto específico, linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento, objetividade, faz da ciência uma forma de conhecimento que supera em muito o conhecimento espontâneo do senso comum. Então, turma, o que eu estou colocando aqui? Olha o que é a psicologia científica. Ela é uma linguagem rigorosa, ela é construída com base em técnicas específicas, comprovadas cientificamente, precisou de uma experiência científica para comprovar essa ideia.
É um processo cumulativo, por quê? Porque ao longo da sua formação e até depois da sua formação, você precisa, vamos dizer assim, você vai acumulando conhecimento. Então, assim, não só da psicologia, mas de diversas outras áreas. Objetividade faz da ciência uma forma de conhecimento que supera muito o conhecimento do senso comum. Então, a psicologia, gente, ela traz essa objetividade porque ela é uma forma de conhecimento científico. E essa forma de conhecimento científico é testada, é uma forma de conhecimento em que eu precisei utilizar métodos rigorosos para isso, né? Enfim, e a psicologia tem como objeto de estudo, turma, o que nós chamamos o homem, né? O homem em todas as suas facetas. Professora, você me trouxe em outro momento que a psicologia tinha como objeto de estudo o comportamento. Sim, mas ela tem como base, vamos dizer assim, tem como objeto de estudo o comportamento. Mas quem é que exibe esse comportamento? É o homem e todas as suas questões e todas as suas facetas que fazem o homem, certo? Então, assim, gente, e é interessante colocar aqui para vocês que a psicologia ela não se resume apenas em um objeto de estudo, né? E isso é que faz dela uma ciência complexa e de certa forma completa, que está em constante construção. Objeto de estudo da psicologia, qual é? Então, o objeto de estudo da psicologia, quando nós falamos que a psicologia estuda o comportamento do homem e suas questões. Na verdade, turma, a psicologia tem como objeto o homem e todas as suas experiências e tudo que constitui o homem, a sociedade, as suas experiências, a sua subjetividade. Tudo isso é objeto de estudo da psicologia. Eu sempre costumo dizer que a psicologia ela não possui apenas um objeto de estudo, vários objetos de estudo, porque quando nós resumimos que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. É bastante complexo, mas a psicologia, você já percebe em sua definição que ela não estuda apenas o comportamento, ela estuda tudo aquilo que compõe um homem, as suas cognições, emoções, sentimentos, enfim, memória, tudo isso, né? Então, gente, é interessante nós pensarmos que existe uma ideia até do filósofo russo que quando nós falamos sobre a ideia de homem, né, é preciso nós compreendermos como esse homem é construído. E ele vai nos trazer uma ideia bastante interessante, que o homem nasce impuro, a sociedade que o corrompe. É uma ideia bastante complexa para a gente compreender, mas para que eu possa compreender esse homem, eu preciso entender também a sociedade que esse sujeito está inserido. Ou seja, eu preciso compreender a sua cultura e eu preciso compreender as experiências familiares que esse sujeito tem. Então, o homem nasce puro, a sociedade o corrompe. Eu estou dizendo o quê? Que as experiências que esse sujeito está vivenciando vai moldando o sujeito. Então, assim, eu preciso entender, enquanto psicólogo, desde o nascimento do sujeito até vamos dizer assim, a sua idade adulta ou até o momento em que ele se encontra. Então, se dermos a palavra a um psicólogo comportamentalista, ele dirá: objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Se a palavra for dada a um psicólogo psicanalista, ele dirá: o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros dirão que é a consciência humana e outros ainda a personalidade. Então, olha como a psicologia, enquanto ciência, ela é extremamente complexa, turma. Porque vamos imaginar o que nós discutimos anteriormente. A psicologia, ela tem as suas diversas abordagens, ou seja, ela tem as suas diversas formas de conhecer o homem, tendo como base o objeto de estudo, que é esse homem, e cada uma delas vão perceber esse homem de uma forma. Quando eu coloco aqui para vocês que o objeto de estudo para um psicólogo comportamentalista, aquele que tem como base, que estuda o comportamento, ele vai nos dizer que o objeto de estudo do psicólogo é o comportamento. Agora, quando eu pego um psicólogo que tem como base a psicanálise,
que depois vocês vão entender o que é essas facetas da psicologia, o que é essas abordagens, ele vai nos colocar que o objeto para conhecer o ser humano é o inconsciente, o que está por trás desse inconsciente, né? Então, a psicologia, turma, ela não se resume apenas em um objeto de estudo, mas vários objetos de estudo que vão construindo a psicologia, que vão fazendo a psicologia uma ciência complexa e que merece uma construção, principalmente de vocês, enquanto estudantes que estão aí tendo contato com essa ciência, certo? Então, a psicologia, esta ciência estuda os diversos homens, concebido pelo conjunto social. Assim, a psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. E é isso, turma. Olha aqui o que eu estou trazendo para vocês, né? A psicologia, ela tem como objeto de estudo os diversos homens, ou seja, os diversos comportamentos exibidos por esse homem, a consciência, o inconsciente, a personalidade, o comportamento, a subjetividade, tudo isso é objeto de estudo da psicologia. Não podemos, então, nos redimir apenas em o comportamento é o objeto de estudo da psicologia. A gente estuda, sim, o comportamento, mas é interessante nós sabermos, enquanto estudantes, enquanto profissionais, que a psicologia ela estuda essas várias questões do ser humano, inclusive esses diversos homens, né, que é tido aí, que é construído aí com várias questões ao longo da vida, certo, turma? Então, trago aqui para vocês uma questão bastante interessante. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso tempo. Ainda dá para a gente gravar uns 20 minutos de aula. Brincando, turma, mas pra gente não, para que eu não possa cortar o vídeo, eu vou deixar apenas um vídeo, que geralmente a gente faz um vídeo de 15 minutos, até chegar a 30, 40 minutos, tá bom? Mas esse vídeo ele vai ficar completo aí para vocês. A subjetividade como objeto da psicologia. Turma, eu vou trazer aqui para vocês uma das questões mais sublimes da psicologia, que é o que nós chamamos de subjetividade, certo? Eu acredito que vocês já devam ter, em algum momento da vida de vocês, ter escutado o termo subjetividade, né? O que seria essa subjetividade? O que é que vai definir essa subjetividade? Bom, a subjetividade, gente, ela nada mais é do que uma forma particular do sujeito para compreender a sua totalidade humana. Então, subjetividade, gente, é o que? É a maneira de sentir do sujeito, é a maneira singular, individual, que define aquele sujeito. Nossa matéria-prima, portanto, é um homem em todas as suas expressões visíveis, nosso comportamento, e as invisíveis, nossos sentimentos. As singulares, porque somos o que somos, e as genéticas, porque somos todos assim. É o homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto, homem-ação, e tudo isso está sintetizado em um termo que nós chamamos de subjetividade. Bom, turma, eu costumo trabalhar essa questão da subjetividade de um modo muito particular, que depois eu vou colocar aqui para vocês. A subjetividade é um mundo de ideias, significados e emoções construídos internamente pelo sujeito, a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica. É também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Então, turma, o que vai definir a subjetividade nem sempre é apenas um termo, assim como a psicologia, né, que estuda os vários objetos de estudo. A subjetividade, gente, ela é uma questão complexa que vai definir a forma de viver do outro, a forma de sentir de cada um, a forma de pensar, de fantasiar e até mesmo de amar. A subjetividade, gente, é aquilo que faz cada um de nós sermos seres particulares, individuais. Então, o que vai me diferenciar do outro é o que nós chamamos de subjetividade. Essa subjetividade, gente, ela é construída desde o nosso nascimento até a nossa
velhice até a nossa morte. Por quê? Porque a subjetividade, eu não posso dizer que é o que eu sou. O que eu sou é uma construção. Essa construção é tida com base nas experiências que nós tivemos na nossa infância e vai se construindo diariamente. A subjetividade é a forma de sentir do sujeito, é a forma de amar, é a forma do sujeito perceber o mundo em que ele vive. Então, turma, o que vai se aproximar mais do objeto de estudo da psicologia é o que nós chamamos de subjetividade. Aquilo que me diferencia do outro é aquilo que me constitui enquanto sujeito. E aí eu vou trabalhar essa ideia de subjetividade, turma, com vocês, para que vocês tenham acesso à psicologia próxima à ciência, ou seja, compreender o homem, suas facetas e saber que esse homem, ele é um homem singular e que eu preciso utilizar de diversas teorias científicas para que eu tenha um conhecimento desse homem, uma vez que esse homem, ele não é apenas isso aqui. Ou seja, ele não é apenas um comportamento, ele não é apenas um sujeito, ele tem uma subjetividade e a psicologia se interessa principalmente por essa subjetividade do sujeito, tá certo? Trago aqui uma reflexão para vocês, de Guimarães Rosa, não coloquei aí para vocês, mas esse pequeno trecho é de Guimarães Rosa, em que ele coloca: o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. É exatamente isso, né, turma? A gente, enquanto sujeito, nós estamos nessa eterna construção de certa forma, desconstruir determinadas questões e construir. Perceber que nós estamos em um mundo em que a todo momento estamos vivendo algo e que esse algo pode mudar a minha forma de perceber o mundo e pode mudar os meus pensamentos. Claro que todos nós somos definidos por uma essência única, mas que essa essência ela é algo que também marca o sujeito e que essa marca ela também vai nos trazer uma subjetividade, que nós estamos em construção, nós estamos afinando e desafinando, aprendendo a cada dia e também, né, nos refazendo, nos reconstruindo e simbolizando, vamos dizer assim, não só simbolizando determinadas questões, mas reconstruindo, né? A gente está nesse processo diário, constrói, reconstrói, destrói, e aí é o que vai definir também o que nós somos enquanto sujeitos nesse mundo, tá? A psicologia e suas facetas, para findar essa aula, turma. A psicologia, como já dissemos anteriormente, é um ramo das ciências humanas e sua identidade, isto é, aquilo que a diferencia por ser obtida, considerando-se que cada um desses ramos enfoca de maneira particular o objeto um homem, construindo conhecimentos distintos e específicos a respeito dele. Assim como o estudo da subjetividade, a psicologia contribui para a compreensão da totalidade da vida humana. Turma, claro que nós não temos como definir o sujeito em sua totalidade humana. Eu preciso, para que eu chegue nessa totalidade humana, eu preciso estudar as suas partes, né? Então, assim, o todo é maior do que a soma das partes, é uma das questões que a psicologia nos traz, mas para que eu chegue nesse todo do homem, para que eu conheça esse homem como um todo, eu preciso estudar as suas partes. E o que seriam essas suas partes? Seria como esse sujeito chegou ao mundo, como esse sujeito percebe o mundo, como esse sujeito ele vive a sua realidade. Então, isso aqui são partes. E aí eu vou compreender o homem como um todo. O que ele escolhe como forma de enfrentar o sofrimento? É a religião, é o amor, é a arte, enfim, isso aqui são partes que vão me aproximar da totalidade da vida humana. E a psicologia, como eu disse para vocês, é uma ciência, né, humana que busca a sua identidade através do que nós chamamos de subjetividade. A identidade da psicologia ela está formalizada no que nós chamamos de subjetividade,
é um termo que vai traduzir a singularidade, a particularidade do sujeito, o modo de perceber o mundo, de sentir, de amar, de fantasiar a sua realidade, como forma também de encarar um sofrimento, como forma também de se construir enquanto sujeito. Tá bom, turma? Então, assim, eu sei que a gente já extrapolou um pouquinho o tempo da aula, mas é como vocês já sabem, a professora de vocês gostam de falar e se deixar, eu vou falar aqui por horas e horas e horas e horas e horas. E aí eu vou criar um nozinho na cabeça de vocês, que eu acredito que eu já tenha criado, né, ao longo das nossas aulas. Mas é importante esse nó, porque a vida é isso, é esse laço que a gente dá um nó, que depois a gente desamarra e novamente surge um nó. Mas é desse nó que a gente vai se construindo, afinando, desafinando, construindo, reconstruindo, desmistificando, enfim. E é isso, a vida é isso, a psicologia é isso, e a gente vai construindo isso ao longo da nossa vida, ao longo do conhecimento que vocês vão tendo com os livros, com os professores, com a própria experiência de vocês dentro da psicologia. Lembrando que a escuta, ela é uma das principais fontes de vocês chegar ao universo do outro. Tá bom, turma? Anotem aí, eu sei que às vezes eu falo muito rápido, mas vocês podem voltar ao vídeo e a gente se encontra na nossa interação no Meet, tá bom? Até a nossa próximo encontro, tá, turma? Tchau, tchau. Aproveitem a aula.